direcionada aqui para nossa amiga Thaís Floriano. Ela falou que oratória se treina, tem como treinar. Você falou que não falava direito, não falava bem. Você teve uma mentora? Como é que foi a sua? Isso é importante. Como é que foi a sua história? Vamos lá. Prometo que eu vou ser o máximo objetiva possível, tá? Sim. Eu sou de uma família tradicional, que é a família Floriano, né? Graças a Deus por isso. E eu fui educada por um pai muito severo e uma mãe muito, como eu posso dizer, muito clara com relação à educação dos filhos, tá? A minha mentora de continuar a melhoria foi minha mãe. Minha mãe, ela é minha mentora na maior parte da minha vida. Meu orgulho, Dona Rutileia Floriano. Um grande beijo, eu te amo demais. E eu tive um pai muito severo. Apesar dele ter sido tão rígido, hoje em dia, tá? Como uma mulher casada, mãe, eu agradeço a Deus por isso. Mas não foi fácil pelo fato de eu ter sido uma menina tão falante, com tanta opinião para a época. Alguns anos atrás, tá? Não revelamos. Exatamente. Então, o meu pai, a forma que ele tinha de me proteger é me mandando ficar quieta. Então, não foi fácil pra mim, não era fácil pra mim. A minha irmã mais velha era mais contida, mais calada, mais na dela. E ela era tão calada que eu tinha que falar por ela. Pra vocês terem uma noção, a minha irmã na época, hoje em dia não, graças a Deus, a minha irmã era tão controlada, não que ela seja controlada, depois eu entendi o porquê, né, que aconteceu isso com ela, que ela preferia não falar, ela olhava pra mim, ela ficava à vontade comigo, sussurrava no meu ouvido e eu tinha que falar por ela, até dentro de casa pros nossos pais. E eu muito falante, muito serelepe, muito animada com tudo e com muitas ideias, o meu pai ficou meio assim, por quê? Tinha uma filha de um jeito, preste atenção, gente. Uma filha de um jeito e uma outra filha do jeito oposto. E ele com excesso de cuidado para não ser mal vista, porque, gente, hoje em dia não mais. Mas na minha época, uma mulher que era muito falante, que lia muito, eu era nova, viciada em leitura, porque minha mãe me condicionou a isso e para mim foi maravilhoso. Era viciada em leitura, então eu tinha um vocábulo muito extenso para uma menina da minha idade. Então eu sempre tinha ideia, eu sempre queria opinar. Isso para o meu pai era espantoso e ele achava que eu seria mal vista, eu seria vista como uma menina que não tinha uma base. Então ele tentava me controlar, ele me controlava de todas as maneiras, então ele tentava me calar. Então era falado, não fale, entra, não fale. Não foi fácil, porque toda vez que você controla a comunicação de uma pessoa... Porque preste atenção, a comunicação, pessoal, nada mais é que o que está passando por aqui. Ou o que está internalizado aqui dentro. Então, se você consegue, de alguma maneira, expor a sua ideia, é a maneira que você tem de falar o que você quer, de falar o que você pensa, de falar o que você não quer. Então, quando a pessoa ela é contida, quando a pessoa ela é calada, quando a pessoa ela é controlada, ela se faz o quê? Se fecha e se bloqueia. A minha irmã, ela se fechava, eu ainda tentava falar. E aí, dentro da minha casa, eu tinha essas duas visões. Gente, fica claro que eu e meu pai, a gente se dá super bem, já liberamos perdão, tá tudo bem, tá? Mas eu consigo, hoje em dia, né, graças a Deus, hoje em dia entender isso com uma maior clareza e consigo falar e explicar. Inclusive, né, eu sou líder de teatro da minha igreja, tem muitas adolescentes, né, que vêm com essas questões do controle excessivo dos pais, mas eu faço com que elas entendam que é uma proteção muito maior, porque o mundo não é fácil. Por eles serem pais, eles passaram por coisas que as meninas e os meninos ainda não passaram. E os pais, quando chega uma época da fase da adolescência, deixam de ser os mentores e passam a dizer, ultrapassados. Então, nesse período, foi muito crítico para mim, eu confesso, foi muito tenso, mas eu tinha minha mãe. A minha mãe me falava a seguinte coisa, filha, eu sei que é difícil, mas não desobedeça. Eu sei que é difícil, mas não desonre. Lá na frente, o Senhor Deus vai te honrar. E aí ela falava assim, fica calada, mas fica calada dentro de casa. Lá fora, não permita que ninguém te cale.
Gente, eu fico até hoje toda arrepiada, porque assim, eu ouvi isso da minha mãe, eu lembro que eu ficava em casa assim, mais quieta, ainda falava, né, ainda conversava, mas quando eu saí de casa, eu estufava meu peito e falava, ninguém vai me calar, eu preciso falar, porque minha mãe tinha um medo muito grande de eu internalizar ao ponto de vir a ter uma depressão. Na época isso nem era falado, mas ela percebia que toda vez que eu ficava muito quieta, ou eu deixava de falar alguma coisa, eu ficava triste e com isso eu perdia minha personalidade. Toda vez que você for calado, você deixar de falar o que passa na sua cabeça, você vai automaticamente, aos pouquinhos, perdendo a sua identidade. Por isso que eu sempre falo, não deixe de falar. O que você tem de mais potente é a sua voz. Não dá para tirar. Gente, não dá. Então, use estrategicamente. E aí eu passei a ser estratégica. Eu passei a sutilmente conversar com meu pai de uma maneira que ele conseguisse parar para me ouvir e entender das minhas necessidades como uma menina, como uma adolescente. E aí eu comecei a trabalhar. De início foi contra a vontade dele, mas eu expliquei para ele que eu precisava daquilo para poder desenvolver, que daqui a um tempo ele não estaria ali por mim. E ele falava, mas eu te dou tudo. Eu falei, sim, pai, mas eu preciso desenvolver. O senhor me dá muito estudo. E para onde que vai esses estudos? E foi no meu primeiro emprego que eu percebi o quanto eu precisava melhorar minha comunicação. A minha supervisora, nem sei se ela tá, que ela me acompanha agora e tudo, já que arrasei com a vida dela de todas as maneiras. Ela falou pra mim, a primeira supervisora, Isabel Gaspar, ela falou pra mim assim, ela fez uma pergunta, o que tá acontecendo? Eu dei uma volta, gente. Eu dei uma volta tão grande. Eu falei desde quando eu saí de casa. Acho que eu precisava desabafar. Muito falante. E ela ficou assim pra mim. No final, eu comecei a falar. Eu não concluí, ela parou assim. Peraí, Thaís. Ela fez... Olha só a expressão dela. Ai, nossa, você é tão prolixa. Eu tinha 16 anos. Eu não sabia o que era prolixa. Aí eu fiz assim... Aí eu não gostei da expressão dela, que falou muito mais do que o que foi dito. Aí ela, você não sabe, né? Eu falei, você pode me falar o que é? Ela me falou, prolixa é uma pessoa que não chega a lugar nenhum. Que fala e não chega a lugar nenhum. Quando ela me falou aquilo, veio um filme na minha cabeça. Eu entendi por que meus amigos cansavam. Ai, Thaís vai começar a falar. Toda vez, gente, eu tenho que falar um negócio. Aconteceu todo mundo. Ai. Aí eu não quero ser uma pessoa cansativa. O que é isso? Eu tenho muita coisa para falar, eu leio muito, eu sei que eu tenho conteúdo e uma coisa que ninguém vai me tirar é minha voz. Porque uma vez a minha mãe me falou, não permita que ninguém te cale. E como que eu vou falar se eu canso as pessoas? E aí eu comecei a perceber, falava em frente ao espelho, não, ser objetiva. Eu comecei a marcar pontos. Eu comecei a, na época eu não tinha muito acesso à internet, gente, muitos anos atrás. Não muito, mas eu comecei a buscar nos livros uma maneira mais objetiva de chegar à conclusão daquilo e que eu pudesse acontecer igual isso, ó, prender a atenção de todo mundo. Era isso que eu queria. Eu queria fazer isso, prender a atenção. E aí, conforme eu fui trabalhando, eu fui melhorando o meu posicionamento nos trabalhos, eu fui buscando mais informação. E aí eu entrei no teatro, né? Eu sempre fiz teatro desde muito nova. O teatro é maravilhoso. E eu consegui me condicionar e melhorar a minha comunicação e a minha fala no meio de qualquer ambiente. Gente, se você domina a sua comunicação, você domina tudo. E acontece isso. Agora, todos os eventos em que eu estou, principalmente os eventos de network, que tem vários empresários, várias pessoas de várias culturas diferentes, todas param para me ouvir, independente do que eu esteja falando. Por quê? Estratégica. Técnicas. Isso é bom, isso é bom. Entendeu? Isso é bom. E foi isso que aconteceu. Consegui ser objetiva? Forte Brasil.